Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade aqui aos PCNs, né? Então nós vamos falar aqui de uma parte importante que são as tendências pedagógicas, né? Que estão mencionadas lá nos PCNs e vamos dar sequência aí. Agradecendo a todo mundo que curte, colabora, né? Se inscreve no canal. A gente essa semana bateu recorde de visualizações, de inscrições. Isso é muito bacana, incentiva a gente. Gente, quando você quiser, pode comentar aí, colocar a sua dúvida, né? Algumas pessoas vão lá, comentam, perguntam, e é muito interessante. A gente faz esse trabalho. Os vídeos a gente faz de forma não cobra nada, né? Tudo colocado na internet. Eu só não consigo, gente, passar os materiais, né? Então isso eu peço para uma pessoa fazer e aí, se tiver interesse, me manda um e-mail, mas assim, passar essas telas, né, os arquivos, os PowerPoints, essas coisas eu não tenho feito, tá? Tenho passado as provas e para o ano que vem a gente tem um projeto aí de criar o clube do canal, aí um preço, um valor vai ser bem simbólico. Aí sim, aí a gente vai colocar alguém para fazer isso, passar os materiais, passar simulados, enfim, né, para a pessoa, provas, simulados, e aí a gente pensa isso mais para o ano que vem, né, mas eu preciso ter uma pessoa para me ajudar nisso. Bom, vamos lá, fundamentos dos parâmetros curriculares nacionais, vamos falar da tradição pedagógica brasileira, então nós vamos falar aqui da pedagogia tradicional, né? Essa pedagogia tradicional que é criticada por diversos autores e no PCN também tem ali uma criticazinha, né? Uma crítica, lógico, porque o PCN propõe uma mudança dessa pedagogia tradicional. Mas o que é ela, né? É uma proposta de educação centrada, é importante essa informação, no professor. Então a pedagogia tradicional, ela é centrada no professor. Isso as bancas costumam perguntar e fazer as diferenças entre as tendências pedagógicas, né? Cuja função se define como a de vigiar e aconselhar os alunos, corrigir e ensinar a matéria. Veja, essa é a definição da pedagogia tradicional. A metodologia decorrente de tal concepção baseia-se na exposição oral dos conteúdos, numa sequência pré-determinada e fixa, independentemente do contexto escolar. Enfatiza-se a necessidade de exercícios repetidos para garantir a memorização dos conteúdos. Veja a palavra memorização aqui que eu falo para vocês, né? Que todas as propostas atuais elas vão contra aí essa pedagogia tradicional. A função primordial da escola nesse modelo é transmitir conhecimentos disciplinares para a formação geral do aluno. Formação esta que o levará ao inserir futuramente na sociedade e optar por uma profissão valorizada. Portanto, gente, essa é a visão da pedagogia tradicional, né? Continuando aqui, os conteúdos do ensino correspondem aos conhecimentos e valores sociais acumulados pelas gerações passadas, como verdades acabadas. E, embora a escola vise a preparação para a vida, não busca estabelecer a relação entre os conteúdos que ensinam e os interesses do aluno, tampouco entre esses e os problemas reais que afetam a sociedade. Se você acompanha minhas aulas, eu sempre falo do DNA da educação, né, que é a valorização da diversidade, do exercício da cidadania, uma educação que busca ampliar, busca formar o cidadão pleno, crítico. A pedagogia tradicional é o contrário disso, né? É o contrário de muitas das coisas que nós estamos falando. Na maioria das escolas, essa prática pedagógica se caracteriza por sobrecarga de informações, né? Outro dia até falei uma aula do Ladislau Dobor, que ele fala, não adianta a cabeça cheia, né? Se você encher ali de informações, se aquilo não tem um significado, né? Até porque você enche e com a mesma facilidade com que você enche, ela também esvazia, né? Porque são informações ali que o aluno vai reter 2 dias ou até 1 hora, 2, depois ele nem vai lembrar daquilo, né? Que são veiculadas aos alunos, o que torna o processo de aquisição de conhecimento para os alunos muitas vezes burocratizado
e destituído de significação, o que eu acabei de falar, né? Não é uma aprendizagem significativa, certo? No ensino dos conteúdos, o que orienta é a organização lógica das disciplinas, o aprendizado moral, disciplinado e esforçado. Então aqui você tem o parâmetro da pedagogia tradicional. Nesse modelo, é importante anotar isso aqui também, a escola se caracteriza pela postura conservadora, tá, gente? Então, nesse modelo de pedagogia tradicional, ela está alinhada com essa postura mais conservadora, né? O professor visto como autoridade máxima, um organizador dos conteúdos e estratégia de ensino e, portanto, o guia exclusivo do processo educativo. Então vocês viram aí o papel do aluno, né, que é mais um papel de espectador, né, daquele que está ali para só receber conhecimentos, né, esse distanciamento do contexto social, né, as disciplinas muito fechadinhas ali, né, aquela coisa, aulas expositivas, professor detentor do conhecimento. Então, essa é a pedagogia tradicional. Um aluno passivo, né? A gente está vendo aqui um aluno passivo, certo? Então, é isso e uma postura conservadora. Vamos falar da segunda aqui que está citada no PCN, que é a pedagogia renovada, tá? Então, é importante no seu resumo você colocar lá principais características da pedagogia tradicional. Depois você vai colocar principais características da pedagogia renovada, né? Aí você coloca em cima lá de acordo com os PCNs, tá? E aí diz aqui, é uma concepção que inclui várias correntes que de uma forma ou de outra estão ligadas ao movimento da escola nova ou escola ativa. Então é importante você guardar esses dois nomes. Pedagogia renovada está ligada ao movimento da escola nova, tá? Sempre aparece mais escola nova, mas às vezes pode aparecer escola ativa, tá? Escola nova ou escola ativa. Tais correntes, embora admitam divergências, assumem o mesmo princípio norteador de valorização do indivíduo, como ser livre, ativo e social, tá? Então, tem essa valorização aqui do indivíduo, né? Como um ser livre, ativo e social, é uma outra característica aqui da pedagogia renovada. Então, diferente da tradicional. O centro da atividade escolar não é o professor nem os conteúdos disciplinares, mas sim o aluno, como ser ativo e curioso. Então, pedagogia renovada coloca quem no centro? O aluno. A tradicional, quem era a figura principal? O professor, né, que é o que detentor do conhecimento. Aqui é o aluno como ser ativo e curioso nesse movimento da escola nova, tendência pedagógica, pedagogia renovada. O mais importante não é o ensino, mas o processo de aprendizagem. Em oposição à escola tradicional, a escola nova destaca o princípio da aprendizagem por descoberta e estabelece que a atitude de aprendizagem parte do interesse dos alunos, que por sua vez aprendem fundamentalmente pela experiência, pelo que descobrem por si mesmos, tá? Então, aqui a gente deu algumas características aí dessa escola nova ou pedagogia renovada. O mesmo conselho que eu falei na pedagogia tradicional, faça um resuminho aí com as principais características. E aí o professor, né? O professor aqui, ó, lá na tradicional ele é o detentor do conhecimento, o mestre, aquele que sabe tudo. Aqui ele é visto como o facilitador, tá? Anote essa palavra aí. Facilitador no processo de busca de conhecimento que deve partir do aluno. Então vocês perceberam, o aluno aqui tem um papel importante, um aluno ativo, um aluno curioso, um aluno que vai ali aprender. E o que é fundamental é o processo de aprendizagem, né? Como ele vai se desenvolver. Cabe ao professor organizar e coordenar as situações de aprendizagem, adaptando suas ações às características individuais dos alunos para desenvolver suas capacidades e habilidades intelectuais.
diferente do professor da pedagogia tradicional, que é o que centraliza tudo. Aqui ele é um facilitador, né? Um facilitador que vai ali fazer toda o caminhar ali, né? Ajudar os alunos ativos e curiosos a descobrirem, a aprenderem. A ideia de um ensino guiado pelo interesse dos alunos acabou, em muitos casos, por desconsiderar a necessidade de um trabalho planejado, perdendo-se de vista o que deve ser ensinado e aprendido. Essa tendência, que teve grande penetração no Brasil na década de 30, no âmbito do ensino pré-escolar, jardim de infância, até hoje influencia muitas práticas pedagógicas. Então veja, olha o tempo aqui, ó, década de 30, né? A gente está falando escola nova, mas nós estamos falando desse movimento que surgiu lá na década de 30 no Brasil, em 1930, tá, gente? No século passado, né? 1930, essa tendência descambou aí, vamos dizer assim, né? Uma palavra forte, descambou. Mas assim, e muitas vezes porque não tinha um planejamento, né? Então essa coisa tem que partir do interesse do aluno. Isso deixou um campo aí muito aberto e, né, a coisa não fluiu também. Mas como o PCN da Itália aqui, até hoje na pré-escola ainda influencia muitas práticas pedagógicas. Aí nos anos 70, gente, por quê? O PCN está fazendo ali, né, meio que uma história da nossa pedagogia, aí começa a falar da pedagogia tradicional. Vocês vão falar assim, mas a pedagogia tradicional existe até hoje. E existe com força, né? Então, em 1930 tem esse movimento que tenta ali dar uma nova dinâmica, né? E aí nós vamos para os anos 70. Proliferou o que se chamou de tecnicismo educacional. E aí, gente, é preciso lembrar que as tendências pedagógicas, elas são muito influenciadas também pelo contexto político, econômico, social do país, né? Então, veja, a década de 30 é uma década de, né, que o Brasil está ali querendo, né, dar um salto enquanto nação, né? Você tem um movimento modernista, você teve uma crise lá em 29, então você teve um movimento modernista na arte e tal. Então você tem várias coisas acontecendo ali e a escola nova também ali quis. E na década de 70, gente, o que está acontecendo? O Brasil está ali naquele, né? O Brasil já vivia ali uma ditadura militar, né? Que começa em 1964, e o Brasil está naquele discurso dos militares, temos que desenvolver para crescer, né? Tem que crescer o bolo para a gente poder dividir. E a educação foi vista ali como um meio importante de se formar mão de obra técnica, né? Então virou não temos que formar mão de obra técnica, né? Então é a ideia do tecnicismo educacional, inspirado nas teorias behavioristas. Nossa, eu tenho uma dificuldade de falar isso, né? Behavioristas, né? Saiu mais ou menos, tá, gente? Da aprendizagem e da abordagem sistêmica do ensino, que definiu uma prática pedagógica altamente controlada e dirigida pelo professor, com atividades mecânicas inseridas numa proposta educacional rígida e passível de ser programada em detalhes. A supervalorização da tecnologia programada de ensino trouxe consequências. A escola se revestiu de uma grande autossuficiência, reconhecida por ela e por toda a comunidade atingida, criando assim a falsa ideia de que aprender não é algo natural do ser humano, mas depende exclusivamente de especialistas e de técnicas, né? Então, as técnicas educacionais, né, foram extremamente valorizadas, né? A questão do manual, né? Eu faço um manualzinho aqui de como deve ensinar, e se seguir o manual ali certinho, o aluno vai aprender, né? Então, é o chamado tecnicismo. O que é valorizado nessa perspectiva não é o professor, mas a tecnologia. O professor passa a ser um mero especialista na aplicação de manuais, né? E sua criatividade fica restrita aos limites
possíveis estreitos da técnica utilizada, né? Então, é você trabalhar com aquele material que tem ali nessa aula, você vai fazer isso, dia tal, tal, e todo mundo tem que seguir. Uma vez eu trabalhei numa escola e era muito curioso que a minha coordenadora pedagógica falava assim, Fábio, você não fez tal e tal coisa. Eu falei, mas é que os alunos empolgaram aqui nessa discussão e por isso ela falou, não, mas não pode atrasar. Então era ali, ó, linha a linha, você tinha que cumprir. Mesmo que a aula estivesse super interessante, os alunos estivessem ali super envolvidos no debate, a gente não podia mudar as coisas. A função do aluno é reduzida ao indivíduo que reage aos estímulos de forma a corresponder às respostas esperadas pela escola, para ter êxito e avançar. Seus interesses e seu processo particular não são considerados, e a atenção que recebe é para ajustar seu ritmo de aprendizagem ao programa que o professor deve implementar. Exatamente o exemplo que eu dei, né? Às vezes o aluno trazia uma questão interessante lá, mas você ficava agoniado, porque você fala, nossa, isso aqui vai atrasar, né? E a coordenadora vai pegar no meu pé. Então, você, né, às vezes surgiam momentos ricos de aprendizagem, mas tinha aquela cobrança que você tinha que seguir o manual. Essa orientação foi dada para as escolas pelos organismos oficiais durante os anos 60 e até hoje está presente em muitos materiais didáticos com caráter estritamente técnico e instrumental, né? Então essa questão do tecnicismo educacional é usado ainda hoje nessa questão também, principalmente aí que eu falei dos cursos técnicos, né, da tecnologia, de valorizar os técnicos, a tecnologia, o manual, né? Isso realmente está bastante inserido aí. No final dos anos 70 e início dos anos 80, a abertura política, né? Aí aqui o Brasil está saindo da ditadura, né? Ainda está aí, vai até 85, né? Mas já começa aí os movimentos em 79, o sindicalismo do ABC, né? Já começa ali todo aquele movimento ali de trabalhadores, de reivindicação, movimentos para democracia, enfim, e aí começa o retorno das pessoas que foram exiladas e tal, volta os partidos políticos, né, acaba o bipartidarismo, surgem partidos de esquerda, partidos de direita, partidos liberais, enfim, você começa ali uma retomada. E essa abertura política, ela é decorrente do final do regime militar, coincidiu com a intensa mobilização dos educadores para buscar uma educação crítica a serviço das transformações sociais, econômicas e políticas, tendo em vista a superação das desigualdades existentes no interior da sociedade. Ao lado das denominadas teorias crítico-reprodutivistas, firma-se no meio educacional a presença da pedagogia libertadora e da pedagogia crítica social dos conteúdos assumida por educadores de orientação marxista. Então, gente, nós vamos falar delas aqui. Pedagogia libertadora, né? Tem um representante assim que é muito importante, que é o Paulo Freire, certo? Representante aí da pedagogia libertadora. E vocês viram que tem aqui a pedagogia crítico-social dos conteúdos, que tem aí vários educadores de orientação marxista, né? E, gente, a gente está num momento no Brasil em que as pessoas têm discutido as coisas de forma muito superficial, né? O mestre Facebook, o mestre Google, o mestre Twitter, né? Às vezes prestam informações totalmente equivocadas, colocadas por pessoas que não têm nenhum compromisso com a verdade, né? Então, por exemplo, sobre o marxismo, sobre o comunismo, é dita tanta bobagem, gente, tanta besteira, né? Como dizer, por exemplo, que o Brasil foi um país comunista. Isso é até engraçado, mas algumas pessoas estão falando isso com uma propriedade, uma verdade que assim carece de qualquer comprovação racional sobre isso, né? Então é preciso ter muito cuidado, gente, porque a discussão ela precisa ser feita mesmo na política com verdade e na educação também com verdade,
né? Então você pode discordar de várias coisas, você pode não acreditar na esquerda, na direita, você pode ser liberal, você pode ser conservador, você pode ser marxista, você pode ser comunista, você pode ser socialista, mas você tem que discutir as coisas com verdade, né? Isso é importante. E para isso, você precisa se aprofundar nos conhecimentos, até para debater, né? Debater, por exemplo, o liberalismo. É preciso conhecer o liberalismo. Eu adorava as aulas sobre liberalismo, embora eu não seja, meu pensamento não é liberal, mas eu adorava as aulas porque você precisa entender, né, e conhecer. Se você não gosta do Paulo Freire, é preciso que você conheça o Paulo Freire, até para que você possa criticá-lo com fundamentos, com coisas importantes, tá? Pedagogia libertadora tem suas origens no movimento da educação popular, que ocorreram no final dos anos 50, início dos anos 60, quando foram interrompidas pelo golpe militar de 1964, como eu falei para vocês, né? Teve seu desenvolvimento retomado no final dos anos 70 e início dos anos 80, tá ok? Início dos anos 80. Então, assim, gente, o movimento começa lá em 50, 60, aí tem o golpe militar em 64 e depois vai sendo retomado aí no início dos anos 80. Nessa proposta, a atividade escolar, ela pauta-se em discussões de temas sociais e políticos, em ações sobre a realidade social imediata, analisa os seus problemas, seus fatores determinantes e organiza uma forma de atuação para que possa transformar a realidade social e política. Estamos falando aqui da pedagogia libertadora. O professor é um coordenador, né? Então já vimos aqui o professor como uma figura central, a mais importante. Já vimos aqui na escola nova, na pedagogia renovada, o professor como uma figura, um facilitador, e agora aqui na pedagogia libertadora o professor é um coordenador, né? Na tecnicista, o professor tem que seguir o manual, né? Então a gente já viu essas questões aqui. Professor é um coordenador de atividades que organiza e atua conjuntamente com os alunos. Então o professor aqui, está atuando em conjunto, né, com os alunos. Veja, os alunos são importantes tão quanto o professor aqui, né? Então os dois ali estão no mesmo patamar. Por que eu digo isso, gente? Porque as bancas elas vão perguntar os detalhes de cada tendência. A pedagogia crítico-social dos conteúdos, que surge no final dos anos 70 e início dos anos 80, se põe como uma reação de alguns educadores que não aceitam a pouca relevância que a pedagogia libertadora dá ao aprendizado do chamado saber elaborado. E aí a gente tem algumas figuras assim que são importantíssimas, autores aí muito ligados a essa pedagogia crítica social dos conteúdos, entre eles Demerval Saviani, que cai demais aí, né, nos concursos, tá? Então, a pedagogia libertadora, né, eles fazem essa crítica, que ela dá pouca importância ao esse saber elaborado historicamente acumulado, que constitui parte do acervo cultural da humanidade. Então, Demerval Saviani ele vai defender, por exemplo, que os alunos têm que ter sim acesso a todo o saber acumulado aí, né, a esse acervo que foi construído aí durante anos, né, pela humanidade, e que os alunos sim têm que saber isso. E aí surge a pedagogia crítica social dos conteúdos. A pedagogia crítica social dos conteúdos assegura a função social e política da escola mediante o trabalho com conhecimentos sistematizados, a fim de colocar as classes populares em condições de uma efetiva participação nas lutas sociais. E aqui sim, gente, tem a inspiração do ideário marxista, né? Ou seja,
a coisa da transformação, né? Da educação, para você aprender, para você poder lutar, para você poder transformar a sociedade, né? A classe mais oprimida, a classe mais pobre, a classe ali tem que, né, adquirir esses conhecimentos, tomar consciência, né, da sua condição para poder fazer aí a luta social para a justiça, para a liberdade, né, para a igualdade ou equidade, né? Aí esse termo aí vai variar. Então, entende que não basta ter como conteúdo escolar as questões sociais atuais, mas que é necessário que se tenha domínio de conhecimentos, habilidades e capacidades mais amplas para que os alunos possam interpretar suas experiências de vida e defender seus interesses de classe, né? Então aqui o ideário e a inspiração marxista que está presente quando a gente fala assim, os interesses da classe, né? Da classe operária, da classe mais menos favorecida, e aqui está colocado assim, né, essa luta de classes que tem na questão do marxismo. Então, gente, a pedagogia crítica social dos conteúdos, ela vai influenciar aí muito, né, a muitos educadores. Só que hoje a gente tem um equívoco que é engraçado. As pessoas, elas acham que a educação brasileira ela é marxista, ela é socialista, ela é influenciada pelo Paulo Freire. Não é verdade, tá, gente? A educação brasileira ela tem um componente ainda muito grande tradicional, mas muito grande, né? Basta você ir nas salas de aula, você vai ver que a grande maioria ainda é muito tradicional, né? Claro que tem mudado, muitos professores têm inovado, mas assim, no geral, a gente tem ainda a pedagogia tradicional como um fator muito forte. Então, não tem essa coisa que criaram aí, a educação, tem até o movimento homeschooling, né, que é você educar em casa, porque eu não quero que a minha filha seja influenciada por um professor marxista. Gente, até parece que a gente é assim, essa tábua rasa, que a gente tem um professor lá e ele influencia a gente, né? Eu tive aula com professores marxistas, professores liberais, professores que eram tucanos, que eram petistas, e nem por isso eu me deixava, né, influenciar. Claro que a gente vai formando um pensamento, mas o bom é quando a gente tem a diversidade, porque você consegue aprender mais, né, na diversidade do que você aprende. Então, você tem nas escolas professores marxistas, professores liberais, professores conservadores, professores que não sabem o que são. Você tem tudo isso, né? Então, é uma bobagem essa discussão. E um outro item importante aqui é a pesquisa sobre a psicogênese da língua escrita, que tem aí a Emília Ferreiro, né, como uma das autoras importantes sobre esse tema, que é uma argentina, né, que chegou ao Brasil em meados dos anos 80 e causou grande impacto, né? Meu gato tá no arranhador aqui firme, gente. Ele está aqui arranhando o arranhador e fazendo barulho. Causou grande impacto, revolucionando o ensino da língua nas séries iniciais e, ao mesmo tempo, provocando uma revisão dada ao ensino e aprendizagem em outras áreas do conhecimento. E aí vem uma parte importantíssima que eu quero que você preste muita atenção. Essa investigação evidencia a atividade construtiva do aluno sobre a língua escrita, objeto de conhecimento reconhecidamente escolar, mostrando a presença importante dos conhecimentos específicos sobre a escrita que a criança já tem, os quais, embora não coincidam com os dos adultos, têm sentido para ela. Então, a psicogênese da língua escrita, que tem um papel importante aí, influencia muito até hoje e que veio aí nos anos 80. Aí o detalhe aqui que eu coloquei até em negrito e grifei. A metodologia utilizada nessas pesquisas foi muitas vezes interpretada como uma proposta de pedagogia construtivista para a alfabetização,
o que expressa um duplo equívoco. E aqui a banca pode fazer uma pergunta nesse sentido. Segundo os PCNs, né, a metodologia tal, contar toda essa historinha, e aí tinha um duplo equívoco, né? Segundo o PCN, isso expressa um duplo equívoco, e pode colocar lá as alternativas para você. E aí o que é correto, né? Redução do construtivismo a uma teoria psicogenética de aquisição da língua escrita e transformação de uma investigação acadêmica em método de ensino, porque a psicogênese da língua escrita é uma investigação acadêmica e não um método de ensino, conforme coloca o PCN aqui. Com esses equívocos, difundiram sob o rótulo de pedagogia construtivista as ideias de que não se devem corrigir os erros e de que as crianças aprendem fazendo do seu jeito, né? Essa pedagogia dita construtivista trouxe sérios problemas ao processo de ensino-aprendizagem, pois desconsidera a função primordial da escola, que é ensinar, intervindo para que os alunos aprendam o que sozinhos não têm condições de aprender. Então, gente, é importantíssimo esse trecho, acho que você devia até, porque ele vai explicitar aí essa confusão que existe em relação à psicogênese da língua escrita. Primeiro, colocando ela como um método de ensino e reduzindo o construtivismo a isso, né? Então, é um equívoco e o PCN está destacando isso. Presta atenção, porque isso pode ser tema de pergunta na sua prova, tá? Lembrando, né, que os PCNs eles têm ali uma forte pegada ali na valorização do construtivismo, né? Então o PCN tem essa pegada aí, vamos dizer assim, mais voltada aí ao construtivismo. A orientação proposta nos parâmetros curriculares nacionais reconhece a importância da participação construtiva do aluno. Grifa isso aí, marca isso aí. PCN reconhece a importância da participação construtiva do aluno e, ao mesmo tempo, da intervenção do professor para a aprendizagem de conteúdos específicos que favoreçam o desenvolvimento das capacidades necessárias à formação do indivíduo. Ao contrário de uma concepção de ensino e aprendizagem como um processo que se desenvolve por etapas em que cada uma delas o conhecimento é acabado. O que se propõe é uma visão da complexidade e da provisoriedade do conhecimento, tá? Conhecimento provisório. Quase não sai o negócio aqui. Hoje está difícil as palavras aqui, gente. Então, assim, gente, olha só. Primeiro, né, aquilo que eu venho falando aí várias vezes. Sempre os nossos documentos da educação, eles têm uma visão ampla, complexa, né? E esse conhecimento, ele não é estático, ele vai se transformando, né? Ele é dinâmico, ele não é estático. Ele não é uma coisa que você aprendeu hoje, pronto, acabou, aprendi, está resolvido. Não, né? Aprendi hoje, amanhã eu tenho que estudar, continuar estudando, ou seja, você está sempre buscando conhecimento, porque a sociedade é dinâmica, né? O mundo é dinâmico, o mundo vai se transformando, alguns conceitos que a gente tem vão mudando, vão sendo transformados e a gente precisa entender isso, né? De um lado, porque o objeto de conhecimento é o quê? Complexo, né? A sociedade, o mundo é complexo. O objeto de conhecimento é complexo. E, de fato, reduzi-lo seria falsificá-lo. Por isso que eu falo assim, gente, quando a gente tem essas discussões, e o que me incomoda muito, mas muito, muito, na internet, essas discussões superficiais, sabe? Tanto de um lado quanto de um outro, gente. Essas discussões que você pega um conceito que é histórico, científico, né, que teve muita gente que trabalhou lá. Eu posso não concordar com aquilo, eu posso achar uma porcaria aquele pensamento,
mas eu preciso conhecer até para criticá-lo, né? E para criticar um pensamento, eu preciso ter conhecimento, e não é conhecimento do Facebook, conhecimento, porque fulano de tal, porque hoje o que tá cheio de filósofo aí, cara que nunca passou na academia, cara que nunca estudou, cara que nunca leu, se autodenominando filósofo, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Por quê? Senão a gente desvaloriza o conhecimento, a gente simplifica a educação, né? Simplifica o conhecimento e a gente falsifica as informações, tá? Então é a mesma coisa que ele está falando aqui, ó. Conhecimento é complexo e de fato reduzi-lo seria falsificá-lo. De outro, porque o processo cognitivo não acontece por justaposição, senão por reorganização do conhecimento. Não são camadas que eu vou colocando ali e vou aprendendo, né? Eu vou reorganizando o meu pensamento, as minhas ações, as minhas atitudes, né? E assim eu vou aprendendo. É também provisório, uma vez que não é possível chegar de imediato ao conhecimento correto, mas somente por aproximações sucessivas que permitem sua reconstrução. O pensamento a gente tem que estar sempre ali, reformando ele, trabalhando, né, para a gente buscar aí novas formas de aprendizado, novas formas de saber. Os parâmetros curriculares nacionais, tanto nos objetivos educacionais que propõe, quanto na conceitualização do significado das áreas de ensino e dos temas da vida social contemporânea, que devem permeá-las, adotam como eixo de desenvolvimento de capacidades do aluno processos em que os conteúdos curriculares atuam não como fim em si mesmos, mas como meios para aquisição e desenvolvimento dessas capacidades. Isso aqui você tem que anotar aí no seu resumo, porque pode ser objeto de questão, porque aqui traz uma essência do pensamento dos PCNs, né? Olha só, que eles adotam como eixo de desenvolvimento de capacidade do aluno processo em que os conteúdos curriculares atuam não como fim em si mesmo, ou seja, não é aquele fim ali, mas é um meio, não é um fim, mas é um meio, tá? Então, o PCN pega os currículos ali, né? Os processos dos conteúdos curriculares, melhor dizendo, e não toma isso como um fim, mas sim como um meio para aquisição do conhecimento. Nesse sentido, o que se tem em vista é que o aluno possa ser sujeito de sua própria formação em um complexo processo interativo em que também o professor se veja como sujeito de conhecimento. Então, aquela velha história, enquanto eu ensino, eu aprendo, enquanto eu aprendo, eu também ensino. Isso é verdade, gente. Até aqui no canal, quantas pessoas às vezes não fazem uma postagem ali, falando, mas professor, isso não é assim? Outro dia alguém postou lá que eu falei, primo de primeiro grau, né? E popularmente a gente fala isso, primo de primeiro grau, mas na verdade na lei, né, popularmente existe, as pessoas falam, mas na lei o primo ele é na hierarquia de graus ele é quarto, né, quarto grau, né? Porque às vezes a gente fala um primo que é filho, né, tem um tio, aí ele tem um filho, né, a gente fala que ele é primo de primeiro grau, porque o meu tio é irmão da minha mãe, né, então tem essas coisas, né? O primo próximo, vamos dizer assim. Mas na lei realmente é quarto grau. Então, gente, vamos para as questões aqui, ó, sobre as tendências pedagógicas. Marque V para verdadeiro e F para falso. Questão que aparece em muitas bancas aí, né? Na pedagogia liberal tradicional, o papel da escola é focado na preparação intelectual e moral dos alunos para assumir seu papel na sociedade, né? Aqui acrescentou a questão liberal, tá, gente? Veja, o PCN só vai trazer aí tradicional, renovador, ele não vai usar essa palavra liberal aí, tá? Mas vamos lá, verdadeiro ou falso aqui?
né? O papel da escola é focado na preparação intelectual e moral dos alunos para assumir seu papel na sociedade. O item 2 aqui, né? Na tendência liberal renovadora progressista, a aprendizagem é baseada na motivação e na estimulação de problemas. No item aqui 3, na tendência progressista libertadora, a relação de professor e aluno é de igual para igual horizontalmente. Na tendência liberal tecnicista, aprender é modificar as percepções da realidade, né? Essa questão eu peguei, gente, ela é mais ampla, ela vai até além dos PCNs, né? Mas só para vocês terem uma ideia. O que vocês marcariam? Verdadeiro, falso? O que vocês marcariam? Só para vocês irem entendendo. Então vamos lá, vamos analisar. Faz aí, responde, né? Não precisa nem dar pausa, hoje eu vou dar o tempo. Responde e aí eu vou dar a resposta para vocês. Então aqui, ó, na pedagogia liberal tradicional, o papel da escola é focado na preparação intelectual e moral dos alunos para assumir seu papel na sociedade verdadeiro, V de verdadeiro. Na tendência liberal renovadora progressista, a aprendizagem é baseada na motivação e na estimulação de problemas. Isso também é verdadeiro, tá? Embora a gente não tenha tocado nesta tendência aqui na nossa aula de hoje. Na tendência progressista libertadora, a relação professor-aluno é de igual para igual, horizontalmente verdadeiro. Lembra aqui que é do Paulo Freire, né? A tendência libertadora. E na tendência liberal tecnicista, aprender é modificar as percepções da realidade. Aí aqui é falso, né? Só pelas 3 primeiras verdadeiras a gente já chegaria na resposta E de exato, tá? Veja, eu coloquei essa questão, gente, mais para falar, né, num geral aí para vocês terem uma visão aqui, porque isso pode cair também fora dos PCNs, mas os PCNs trazem aí a tradicional, a libertadora, a tecnicista, né? Falam da escola nova, enfim, né? Então eu trouxe essa, mas essa aqui tem um item a mais aqui que o PCN acaba nem comentando, tá bom? 9, aqui sim, segundo os parâmetros curriculares nacional, a análise das tendências pedagógicas no Brasil deixa evidente a influência dos grandes movimentos educacionais internacionais, da mesma forma que expressam as especificidades da nossa história política, social e cultural a cada período em que são consideradas. Pode-se identificar na tradição pedagógica brasileira a presença de 4 grandes tendências, são elas, aí vem renovada, libertária, progressista e tradicional, aí é segundo os PCNs, ó, deixou bem claro aqui no começo. Tecnicista, progressista, libertária e libertadora, tradicional, renovada, tecnicista e crítico social dos conteúdos, libertadora, libertária, progressista e crítico social dos conteúdos, tradicional, tecnicista, libertadora e crítico social dos conteúdos, né? Qual que você colocaria as 4 grandes tendências que estão mencionadas aí nos PCNs, né? Então, o que você colocaria? Vamos lá. Aí nós acabamos de ver isso, hein? Marca aí e vamos responder. Renovada, libertária, progressista, nós vimos isso? Tecnicista, progressista, libertária, nós vimos isso? Tradicional, nós vimos. Renovada, nós vimos. Tecnicista, nós vimos. Crítica social dos conteúdos, nós vimos. Opa, a letra C tem 4 e ok. D, libertária, progressista, tecnicista, libertadora e tradicional, tecnicista, libertadora, né? Então, e crítica social dos conteúdos, qual alternativa você marcaria? Letra C, de casa, tá? Letra C, de casa. Tradicional, renovada, tecnicista e crítica social dos conteúdos, certo? As 4 tendências, a banca deu letra C. Gente, essa questão
ela traz aí um probleminha, né? A banca deu letra C, não anulou a questão, ó, gabarito letra C, eu, por exemplo, né, eu entraria com recurso nessa questão. E eu trago essas questões às vezes para mostrar para vocês. Por quê? Quando ela fala de 4 grandes tendências pedagógicas e ela cita os parâmetros curriculares nacional, se você pegar a letra E tem tradicional, que está lá, né? Tradicional, está lá. Tecnicista, está lá, né? Libertadora, está lá, certo? Que é a do Paulo Freire, né? E crítico social dos conteúdos também está lá. Então, fica complicado essa questão. Eu, né, anularia essa questão porque entendo que não fica claro, né? Porque se tivesse uma... Aqui tudo bem, porque tem algumas aqui que realmente não aparecem aí nos PCNs, mas essa aqui fica bem complicada. Eu ficaria muito em dúvida entre marcar a C e marcar a E, a letra E. Tá, gente? Então, fica aí a dica. Vamos aqui na 10, indique qual proposta pedagógica indicada nos parâmetros curriculares é utilizada como forma de superar o foco somente no ensino e no professor para dar espaço ao processo de formação do aluno. Pedagogia libertária, construtivismo, pedagogia do professor reflexivo ou pedagogia histórico-crítica. E aí, qual que você marcaria? Né? Aquela que não tem foco só no ensino e no professor, mas dá espaço ao processo de formação do aluno. E aí, essa aqui mais tranquila, gabarito letra B, de bola, né? Construtivismo. Tudo bem, gente? Então, vamos encerrando aqui a nossa aula de hoje, né? Falando aí com vocês, mostrando aqui algumas questões, né? Para vocês verem como é complicado às vezes, né? Você responder algumas perguntas, você tem que estar sempre muito atento às informações, né? Muito atento às ideias, tá? Para que você possa estar respondendo. É sempre importante que você, quando você pegar uma questão como essa aqui, né? Você tem que responder, gente. E depois você vai recorrer. Às vezes as bancas anulam a questão, às vezes elas mantêm. Essa aqui eu sinceramente não entendi porque a banca não anulou, porque é muito claro aqui no texto que, né, você tem lá pedagogia libertadora, você tem lá a pedagogia renovada. Então, não, na verdade, você tem duas alternativas corretas, né? A renovada, tecnicista e aqui também. Então, né, não teria aí como fazer, porque você teria duas, né, alternativas corretas. Mas é assim mesmo. Vida de concurseiro, gente, é isso. E às vezes eu gosto de trazer essas dificuldades para a gente perceber, porque tem muita gente que fica revoltada, que briga com a prova. Acontecem erros, gente, nas provas. Até bancas renomadas como a VUNESP, elas às vezes também cometem erros, né? Claro que uma VUNESP vai cometer menos erros, sim. Você pega o que a gente teve um processo seletivo em Mauá, né? Onde a banca teve um monte de erro, colocou coisa fora do edital, enfim. Mas a vida é assim mesmo. O que você tem que manter é o seu foco no estudo, a sua dedicação, para que você possa aí conseguir a sua vaga e superar, né, todas as dificuldades e todas as barreiras. Um grande abraço e até uma próxima.